Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar um pouquinho da graça de Deus. Está em Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 7. Então vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui ainda na face da terra, agradecendo a Ele pelo pão de cada dia, pela minha cama, pelo meu chuveiro, agradecer a Ele por tudo, que nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, Mateus 21, do 1 ao 7. Assim como o Senhor precisou do jumentinho sobre o qual montou ao entrar em Jerusalém, Ele precisa de todos os pecadores. Comparar-nos a um jumento não é uma analogia muito elogiosa. Alguém poderia dizer, todavia, frequentemente vemos um homem ser comparado a animais nas Escrituras. Ele é comparado a uma porca por sua imundície, a uma ovelha por sua estupidez, a um cachorro com objeto desprezível. Eu não vou citar as referências para não ficar muito cansativo e nem muito extenso. Mas tudo tem referência bíblica. A um jumento por sua selvageria e obstinação. Portanto, eu estou autorizada a tomar o jumento como uma ilustração da condição na qual o pecador se encontra e de que o Senhor está disposto a fazer por ele. Assim como o jumento está preso, o pecador está debaixo da escravidão do pecado. Assim como o jumento está do lado de fora, não é em um estábulo confortável, o pecador está fora da bênção e da aliança. Tudo tem essa referência, Efésios 2:12. Assim como o jumento estava em um lugar de passagem, Marcos 11:4. O pecador também se encontra entre dois caminhos que se apresentam diante dele, o caminho largo e o estreito. Assim como o jumentinho nunca fora montado e, portanto, havia sido inútil, o pecador também é inútil para Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Assim como o jumentinho era conhecido por Cristo antes de ser levado até ele, e o Senhor indicou o lugar e a maneira como o animal seria encontrado. Jesus também nos conheceu antes de que nós o conhecêssemos, e ele descreve o nosso caráter com riqueza de detalhes. No capítulo 3 da Epístola aos Romanos, assim como o jumentinho foi solto por um poder exterior a si mesmo. A graça de Deus é o único poder capaz de nos libertar das consequências do controle do pecado. O pecado é terrível. O pecado é terrível. Assim como o jumentinho foi levado até Cristo e o Espírito Santo é o poder que nos leva ao Cordeiro de Deus e tira o nosso pecado, assim como o jumentinho foi usado por Cristo, aqueles que são levados ao Senhor são usados por Ele. Assim como Cristo precisou do jumentinho, Ele precisa de todo o seu povo para cumprir o seu propósito, e do mesmo modo que a cabeça precisa dos membros do corpo para realizar a sua vontade. Assim, irmãos, nós vemos que Deus precisa de nós. Ele precisou de um jumentinho. Deus precisa de mim para quê? Para pregar a palavra dele, para levar a palavra dele. Às vezes nós ficamos pensando que não valemos nada, que nós não temos utilidade. Temos sim. Aqui fala muito bem do jumento,
fala do cachorro, fala de vários animais, mas principalmente o jumentinho. Jesus montou no jumento para entrar em Jerusalém, né? Mas só que acontece que lá no templo em Jerusalém ficava uma mulher lá esperando para ver o Salvador dela. Ela chama-se Ana e ela era profetisa. E o Espírito Santo era com ela. Ela servia o Senhor e falava que ia esperar. Eu não consigo trabalhar de outra maneira. Além disso, talvez eu precise sentar nele um dia desses. Ora, Ana negava a si mesma. Ana era uma mulher de oração. A oração é a chave. A oração é a chave que abre de manhã e tranca à noite. Ana era grata a Deus por tudo que Deus tinha feito. Ana era uma verdadeira testemunha de Jesus, e ela falava, quando ela pegou Jesus nos braços, ela e Simeão, eles falaram, agora eu posso partir, porque eu peguei o meu Salvador. E nós precisamos ser útil a Deus, porque assim o jumento foi útil para Jesus. Nós somos como ovelhas, nós somos as ovelhas. Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje nós não vemos pessoas dispostas a dar a vida pela ovelha, mas sim comer a ovelha, pegar a ovelha, pegar tudo que ela tem. Mas Jesus ensinou diferente. Jesus ensinou diferente, que de graça recebeste, de graça dá. E nós vemos muitas vezes que nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ana negava a si mesma para ver o Salvador dela. Ela já era idosa, era profetisa, morava no templo. Deus falava com ela e ela falava com Deus. Ana era uma serva de Deus. E nós temos que ser servos de Deus de verdade, porque uma ovelha, por sua estupidez, um cachorro, como um objeto desprezível, a um jumento por sua selvageria e obstinação. Portanto, Deus fala, né? Jesus falando. Todos esses são úteis, têm utilidade para Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. E nós temos que manter a santidade. Nós precisamos ter a autoridade para falar do amor de Deus onde quer que nós estejamos. Nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que acreditar em Deus, porque se nós quisermos servir a Deus de verdade, nós temos que acreditar nele. Como que eu vou falar de Deus se eu não acredito nele? Como que eu vou falar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e ainda te leva para morar no céu com ele, se eu não tiver convicção disso? Nós temos que ter certeza. Ana creu. Simeão creu, ficaram lá no templo esperando até o dia que Jesus entrou no templo. Que maravilha ter a convicção que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é que cuida de nós, Jesus é tudo na nossa vida, Jesus, Jesus, Jesus. Nós temos que orar de manhã, é como está escrito aqui, ó, a oração é a chave que abre a porta de manhã e fecha à noite. Mas só que eu não vou concordar com essa que fecha à noite, porque nós temos que orar sem cessar, não podemos parar de orar. Não é dizer que eu tenho que parar, ficar só sentada e orando, não, ou de joelho orando, não. Onde eu estiver, eu tenho que estar em oração. Os dias são maus, nós temos que orar sem cessar, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos falar do amor de Deus, precisamos falar da salvação. Salvação, irmãos, eu tenho preocupado com a minha salvação, com a salvação das pessoas, para todos que eu puder falar do amor de Deus, de salvação, eu hei de falar, sabe por quê? Aqui é difícil, falar que é fácil não, mas torna-se fácil ao mesmo tempo, porque nós ainda temos chance.
Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós teremos vida eterna porque temos Jesus do nosso lado. Nós temos vida eterna, vida com Jesus, vida em Jesus e vida para Jesus. Vida para Jesus. Eu dou graças a Deus porque Deus me tirou do centro de macumba e me trouxe para essa gloriosa luz há 42 anos. Louvado seja Deus. Pensa que é fácil? Difícil é quando a gente não tem Jesus. Difícil, triste é quando a gente não tinha Jesus, não conhecia Jesus, porque o diabo fazia o que queria e a gente ia na segunda, ia na quarta, ia na sexta, e se deixasse de faltar um dia, chegava lá, ele ainda ria na cara da gente e falava, viu, você não veio, eu fui lá. Porque ele realmente, ele dominava nosso lar, ele defumava nossa casa, foi uma luta muito grande, mas Jesus nos libertou, glória a Deus por isso. Jesus nos tirou de lá e se apresentou para nós, que maravilha, Jesus é maravilhoso e ele com certeza nessa manhã quer te abençoar, quer te tirar do pecado, do vício, seja lá o que for que você esteja precisando, Jesus quer te dar, ele quer te abençoar. Nós temos assim a graça de Deus em nossas vidas. E quando temos a graça, hoje eu posso falar, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Porque eu sofri muito na mão do inimigo, do Satanás mesmo, dos demônios, sofri muito, mas hoje eu tenho Jesus. Antigamente a gente cantava um corinho que falava assim, eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo, é ele que apanha. Ele me bateu demais, mas hoje eu sou de Cristo e já não apanho mais. Glória a Deus por isso. Eram umas coisas simples, mas muito bonita e cheia do Espírito Santo de Deus. A gente cantava e a igreja enchia do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, creia. Vale a pena. A graça de Deus, Paulo diz, a tua graça me basta, porque o seu poder é que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que nós somos fracos, mas Deus é forte. O nosso Deus é forte. Está escrito lá na palavra de Deus assim, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E a graça de Deus é sobre as nossas vidas. E nós temos convicção que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos muito bem o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que não dá a glória dele para outro. Ele não dá a glória dele para outro, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Pois assim como o jumento estava em um lugar de passagem, o pecador também se encontra entre dois caminhos que se apresentam diante dele, o caminho largo e o caminho estreito. Eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer de tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém fazer. Por quê? Se um caminho é largo, está escrito, largo e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. Largo e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. Mas o caminho que leva a Jesus é estreito. O caminho que nos leva para o céu, ele é estreito. É estreito porque tem muita coisa que nós não devemos, não podemos fazer. E tem mais, igreja, congregação, denominação, não salva a ninguém. O que vai nos salvar é Jesus Cristo. É a nossa fé. Nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo e pelo seu infinito amor, que nos amou de tal maneira, olha aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Jesus, vive para Jesus, trabalha para Jesus, serve a Jesus, esse vai ter a vida eterna. Jesus é o único caminho.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por meio de Jesus. E Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Louvado seja Deus, que Deus abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Visite o meu canal, curta, compartilhe, divulgue o meu trabalho, ajuda na obra de Deus. Estou pedindo dinheiro não, estou pedindo para você curtir, compartilhar. Eu até me perco no falar. Deus abençoe, curtir, compartilhar. Acho que é só isso mesmo. O resto lá, quem for, vai, curte, compartilhe, divulgue o meu trabalho em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.